gente falou Sim. assim, ó, vamos ver o que vai acontecer, né? O programa aqui acontece em São Paulo, é o epicentro das grandes empresas do país, né? Estão aqui, né? Estão o centro Lógico. Faria Lima, Paulista, né? Chucre Zaidan, então os principais negócios. Aí já tem até o lema, não do coro, duco, né? Não sou conduzido, eu que conduzo. Conduzo, exatamente. Então, é o ethos do Estado, devia né? ter exatamente. E aí a gente chamou os candidatos, os pré-candidatos a todos, né? E passaram essa batida. Se faltou da Atena, deve vir aí pra frente. Uhum. E é interessante, às vezes você pergunta uma coisa objetiva e tudo mais, aí vai devagando. Aí isso é uma técnica. Isso é uma técnica muito elaborada, do cara falar meia hora e não dizer nada. Exatamente. É um exercício complexo, né, de fazer. Alguns são bons nisso, outros são péssimos. Então, né? E aí que tá, né? E, às vezes você pergunta um negócio, esses dias eu fui dar uma palestra, né? E realmente o cara fez uma pergunta que eu falei assim, cara, eu não consigo responder objetivamente. Sim. Porque é muito complexa, só que estava com um problema de tempo, aí eu fui para um caminho, aí um cara pegou e falou assim, você não respondeu a pergunta dele. Eu falei, é verdade, é isso aqui, tentei dar um jeito ali para sair da situação. Mas eu falei assim, mas eu gostei, porque as pessoas normalmente ouvem respostas e não lembram da pergunta original. Sim, sim. E isso, hoje vai ter debate, né? Logo mais à noite. Então, assim... Eu usava isso dentro do mestrado. E os meus colegas até falavam, pô, você é sacana pra caramba. Vou te dar um exemplo. Eu estava defendendo a minha dissertação lá, na minha defesa de dissertação do mestrado, e um dos professores da banca me fez uma pergunta que eu não sabia responder. Mas ele falou assim, você não acha que o teu trabalho tem a ver com o conceito de locutor L do Oswaldo Ducot? E eu falei, pô, o que é locutor L? Na época eu não sabia, hoje eu sei, né? Tá. É locutor L e locutor lambda. Eu não sabia. E aí ele mandou essa. Aí eu falei, me ferrei, né? Mas você sabia alguma coisa de Foucault? Não. Aí o que eu fiz? Eu falei, por que você identificou alguma influência do Ducot na minha obra? Aí ele falou, identifiquei. Eu falei, qual? Aí ele falou, me deu a resposta. Eu falei, então eu acho que não não tem nenhuma influência do locutor lá. Exatamente. Entendeu? Você faz ele responder. Ele respondeu e eu depois dei uma opinião sendo que ele falou. Aí um colega meu falou, pô, tá de sacanagem. Você tem alguma... Mas é uma boa dica, né? Você tem alguma sobrevivência. lista? Você tem alguma lista de... Se a gente fosse fazer um Puskas, top 10 discursos políticos da história. Por exemplo, um que é muito famoso, até lembrei aqui, é quando o Kennedy fala sobre ir pra Lua, né? Sim. Ele fala, North because it is easy, because it's hard, sabe? Um negócio assim. Você tem algumas coisas que você fala assim, que na história dá pra colocar isso como um patamar diferente de a construção? Eu acho que uma das coisas mais surreais, não de discurso, mas de debate político que a gente estuda, é o debate, se eu não estou enganado, entre o Kennedy e o Nixon. Porque o debate ele foi televisionado e foi também transmitido por rádio. O interessante foi que quem assistiu teve uma opinião de quem venceu e quem só ouviu teve outra opinião totalmente diferente. Porque o verbal estava muito bom, mas a imagem do Nixon estava muito ruim. Ele estava denotando ali muita nervosismo e tal, preocupação. Ele falava bem, mas estava com a cara de assustado. Quem só ouviu deu a vitória para ele. Então isso aí dá um estudo maravilhoso sobre... Não é um pedaço de discurso, mas é mais um debate. Agora, é claro que o discurso do I Have a Dream, lá do Martin Luther King, é clássico, né? Isso é clássico. Tem alguns discursos aí meio disléxicos também do George Bush Filho. O George Bush Filho, quando ele fala, ele encaixa umas coisas meio místicas, assim, quando ele fala o que nós estamos vivendo, né? O destino da América e tal. E aí você vê que ele tá, às vezes, mandando uns códigos, assim, que você fala, pô, esse cara tá mandando um código pra alguém. Tá dando a deixa, né? O debate do Bush com o John Kerry foi muito interessante também, na época que eles estavam disputando, aquilo ali dá um estudo maneiro. Do Bush com o Al Gore, esses são bem legais. Os mais recentes é difícil, né? Que você tem o Biden totalmente sem GPS, o GPS caiu, o Wi-Fi caiu tudo ali. Aí... Ele travou, né? Na última, inclusive, muitos acharam que jogaram ele embaixo do ônibus, né? Falaram assim, a gente tem que tirar esse cara e ele não quer sair. Vamos deixar ele ir pro debate com o Trump sem tomar os aditivos, que aí vai queimar o filme dele, todo mundo vai querer que ele saia. Aí começou até o Hollywood, os atores lá, o George Clooney, não, eu gosto muito do Biden, foi o melhor presidente dos Estados Unidos, mas tem que sair, por favor, saia. Então tem isso também, né? Tem um discurso maravilhoso, persuasivo, aquele Vivek, aquele candidato lá do Partido Republicano, que é descendente de indiano, esse cara fala muito bem. Esse cara é sensacional. Até a postura dele, assim, ele fala com o peito estufado, e ele fala com a entonação interessante, cara muito qualificado. Inclusive,
acho que tem um patrimônio de quase 200 milhões de dólares, o cara é um empresário muito bem sucedido. Esse cara dá umas aulas assim de retórica, de como falar, né? Uhum. E uma área que eu atuei muito foi essa da retórica, né? De como você faz um discurso persuasivo, como persuadir, como convencer. Foi por isso que eu acabei parando lá no Exército como instrutor do curso de avançado de operação psicológica, por causa disso, por causa da estratégia de convencimento. Então, assim, tem alguns discursos que são clássicos, né, em termos de argumentação. Vou dar um exemplo do François Mitterrand, ele fazendo um discurso para os franceses, falo a vocês como um pai. Pô, ele já quebrou. Por quê? Ele não é mais político agora, ele é o pai. Então, isso a gente chama na linguística de ethos. Ethos é a imagem que você está passando ali. A imagem que você constrói de si mesmo. Entendeu? Falo como pai. Naquele momento, quem está escutando não está vendo mais eu sou eleitor, ele é o candidato. Está vendo eu sou filho, ele é o pai. Então, o cara deu uma deslocada e agora ele fala de pai para filho e a pessoa sai dali falando, poxa, se meu pai fosse assim, seria legal. Acho que eu vou votar nesse cara. Então, essas são estratégias assim, sensacionais de